Esse é o Birosca dos Amigos, o seu mais novo canal de react. E hoje, pessoal, nós vamos estar reagindo a dois vídeos, um do Ancabos e um da Auriverde. O vídeo da Auriverde, eles estão trazendo os vídeos que o Bolsonaro usaria para sua defesa no STF e o STF não permitiu. Bom, isso é o que a Auriverde falou no vídeo deles. Então, vamos iniciar reagindo ao vídeo do Peter, porque parece que os empresários brasileiros estão conseguindo contornar as tarifas impostas pelos Estados Unidos e não está afetando muito o mercado brasileiro. Bom, eu não sei, mas nós vamos descobrir agora reagindo ao vídeo do Peter. Pois bem, o Jorge Viana, que é aquele cara que não poderia ser presidente da Alex porque ele não sabe falar inglês, e pelas regras ele deveria, né, o presidente deveria falar inglês, né, o que é óbvio, né, é uma agência de promoção de exportação, como é que bota um analfabeto em inglês nessa agência? É um absurdo completo, né? Mas é absurdo, o governo Lula, né, depois que o pessoal fez o L em 2022, vai reclamar do quê, né? Enfim, o cara é da Apex e está aqui comemorando que o governo, né, conseguiu superávit no patamar que estava vindo mesmo. Que se você pegar aqui os dados da balança comercial aqui divulgados pelo governo, e aqui ó, nos últimos meses começou o ano com um superávit de 2 bilhões e 300 milhões, aí depois teve déficit em fevereiro, o que já foi uma tragédia naquele momento, né? Depois teve superávit de 7 bilhões, 7 bilhões, 7 bilhões, depois caiu para 5 bilhões em junho, depois, em julho, foi 6 bilhões e alguma coisa. Em agosto, que já seria o primeiro mês afetado pelos tarifaço, né? 6 bilhões também. Então, manteve o mesmo patamar, né? Continuou no mesmo patamar a balança comercial, como se o tarifaço não tivesse afetado em nada o Brasil, né? É lógico que isso é uma ilusão, porque mesmo que você considere que o número é o mesmo dos outros, você tem dois fatores a considerar aqui que são muito importantes. O primeiro fator é que talvez nem todas as exportações tenham sido canceladas ainda, né? Lembra, muita gente já tinha fechado o negócio, então a coisa já foi do mesmo jeito, mesmo pagando um custo mais alto, continua indo do mesmo jeito, e a tendência só é que não exista mais disso mais adiante, né? Ou seja, a partir daqui a coisa diminua essa compra, né? Então pode ser que o impacto ainda venha mais adiante devido a essa demora, né? Além do que, tem um outro fator, que é o fato de que, bom, se o Brasil conseguir vender mais para outros países, isso não quer dizer que a coisa tenha ficado na mesma, porque o Brasil perdeu venda para os Estados Unidos. Ou seja, poderia indicar que esse número aqui poderia subir para 7, 8 bilhões de reais e não subiu justamente por causa do tarifaço. Então, esse cara, o idiota que comemorar que ficou na mesma coisa, o superávit e coisa e tal, é um erro por esses dois motivos. Mas tem uma outra coisa nessa história que está curiosa aqui, tá? Se você olhar aqui nesse relatório, isso aqui é o relatório da própria Balança da Economia GovBR, né, que é do governo, tá? Isso aqui é da Secretaria do Comércio Exterior e coisa e tal, e está falando aqui os dados todos e coisa e tal. E aí, chama atenção algumas coisas aqui, né? Principais parceiros comerciais. O maior parceiro comercial da Argentina agora não é nem a China nem os Estados Unidos, é a Argentina. As exportações para a Argentina no mês de agosto de 2025 cresceram 40% e somaram 1,64 bilhões de dólares. As importações diminuíram 11% e totalizaram 1,03 bilhões de dólares. Então, o Brasil aumentou muito as exportações para a Argentina. 40% de aumento de exportação em um mês é uma coisa realmente que chama atenção, né? Logo a balança comercial com esse parceiro apresentou superávit de 0,61 milhões, enfim, é uma coisa muito bacana, virou o principal parceiro comercial brasileiro, a Argentina. Que coisa ótima, né? Depois a China ficou mais ou menos a mesma coisa. Agora, Estados Unidos caíram 18,5% as exportações para os Estados Unidos. Isso daqui, sem dúvida alguma, é efeito do tarifaço, né? Quase 20% de queda de exportação é muito grande, é muita exportação mesmo. E somaram 2,76 bilhões, né? Importações aumentaram, coisa e tal, ficou aqui. As importações não fizeram muita diferença, mas as exportações caíram muito para os Estados Unidos. Caíram para a Europa também, tá? As vendas para a União Europeia caíram 11,9%, as importações também diminuíram, ou seja, o Brasil está se afastando da Europa também e dos Estados Unidos.
E curiosamente está vendendo muito para a Argentina, né? Não é uma coisa curiosa isso? E aí, eu não sei, eu sou uma suspeita minha, né? Porque a economia na Argentina não teve nenhuma grande mudança de pouco tempo para cá, né? A economia da Argentina está melhorando muito, né? A Argentina tem tido um superávit de dólares, tem conseguido rodar a economia dela sem aqueles controles de câmbio absurdos, sem inflação, ou a inflação está caindo bastante lá com o Milei, mas não teve nenhuma mudança de julho para agosto que justifique um aumento de 40%, né? Ou seja, a impressão que dá é que, eu diria que é exatamente o que está acontecendo. O pessoal aqui do Brasil está vendendo para os Estados Unidos através da Argentina. O Brasil tem, sei lá, vamos dizer, carne, JBS, ela deve ter frigoríficos na Argentina, né? Então ela exporta carne do Brasil para a Argentina e da Argentina exporta carne para os Estados Unidos com a tarifa normal. Não parece razoável isso? Não parece ser alguma coisa que esse pessoal faria? Eu não sei, posso estar errado, não sei, mas dá a impressão que é alguma coisa assim que eles estão fazendo, né? Então, assim, aí você pode falar assim, mas então não teve problema nenhum, né? O tarifaço não serviu para nada, porque no final das contas, né, vocês estão conseguindo vender do mesmo jeito, então o tarifaço não fez efeito nenhum no final das contas, né? E, bom, todo tarifaço tem essa característica, tá? Todo aumento de tarifa, né, há essa tendência de você buscar um caminho mais barato de você chegar com o produto, porque tarifa é imposto é roubo, né? Eu sempre deixei claro para vocês que eu sou contrário a essa política do tarifaço do Trump e continuo contrário a ela. Entendo o motivo pelo qual o Trump fez isso aqui no Brasil, entendo que ele foi obrigado por conta de pressionar o governo Lula, mas acho que não é uma boa tarefa, não é uma boa medida essa tarifa porque prejudica os americanos, né? Mas, de qualquer forma, essa triangulação via Argentina, isso leva também a você ter mais custos, né? Porque antes você fazia uma operação só, do Brasil para os Estados Unidos. Tem que pagar imposto aqui no Brasil, tem que fazer todo o formulário, toda coisa. Agora você vai ter que exportar para a Argentina e da Argentina para os Estados Unidos. Tem duas características aí. Primeira coisa é que você aumenta o custo da empresa para fazer isso, diminui a margem de lucro deles. E, além disso, você acaba dando dinheiro para a Argentina, né? Porque a Argentina, em princípio, não precisava entrar nesse negócio, agora vão ganhar um caraminguá. Por mais que seja um valor pequeno, porque ele está sendo só intermediário nessa transação, ainda assim é um valor, né? Vai estar ganhando um dinheirinho lá, né? Então, no mínimo, o governo Lula agora está ajudando o governo Milei com essa triangulação via Argentina, é o mais provável de estar acontecendo, né? Bom, meus amigos, então o primeiro vídeo foi esse. Agora vamos ver aqui os vídeos que a Auriverde divulgou, que seriam os vídeos que o Bolsonaro usaria para sua defesa no STF e não foi permitido. O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas, e nós estamos nesse momento numa atitude. Vocês conhecem esse cidadão aqui? Tá dando para você reconhecer quem é esse moço? Dá, né? Pois é o Dino fazendo acusações, reclamando das urnas. Pois bem. De aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral, com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. O senhor não teve o apoio do presidente Lula e da candidata Dilma formalmente na sua disputa contra o PMDB, da outra candidata, e o senhor é de um partido da base. Há alguma mágoa? Mágoa pessoal não, mas há uma estranheza política, porque havia um entendimento dentro dessa aliança, dentro do comando da Aliança Nacional, de que o chamado duplo palanque seria respeitado. Ou seja, que quando houvesse dois ou mais candidatos da base, haveria o acompanhamento da ação desses candidatos e o apoio a todos esses candidatos, na medida que há uma aliança nacional. E isso não foi observado no caso do Maranhão. Então nós temos, tanto no plano local quanto no plano nacional, um sentimento de que em relação ao PCdoB não houve o cumprimento desse acordo político celebrado nacionalmente. O senhor conversou com o Lula, com o presidente Lula ou com a candidata Dilma? Não, pessoalmente não, nem antes nem depois da eleição. E eles não te procuraram? Bem antes da eleição, sim, quando ainda se discutia se haveria ou não a candidatura, mas após o processo eleitoral, não. E eles não te procuraram? Não.
Aí o primeiro vídeo, esse é de 2010. O segundo vídeo também traz Flávio Dino, hoje ministro do Supremo, vídeo de 2012, também criticando as urnas eletrônicas. Eleitoral parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica, como é que se evita o eleitor votando por outro, que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir pelo menos o documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. E nós estávamos certos na elaboração da lei. Bom, e esse foi o segundo vídeo. O terceiro vídeo, nós vamos agora ao ano de 2015, quando Jair Messias Bolsonaro e Rodrigo Maia celebram a aprovação do voto impresso. O Congresso derrubou o veto do voto impresso. Meus cumprimentos ao deputado Rodrigo Maia, relator do projeto da reforma política, onde acolheu a nossa emenda. Para 2018, a certeza de não mais existirem as fortíssimas suspeitas de fraude por ocasião das eleições. E agora na reforma política eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira, que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas. No quarto vídeo, Carlos Lupe, presidente do PDT, que até há pouco era ministro da Previdência Social, fala sobre o voto. Sem impressão do voto, não há a possibilidade de recontagem. O vídeo é de 2021. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer: a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazer. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo... E aí, meu povo? Eles podem falar, né? Falam o que querem. Mas quando é da direita que fala... Estão todos aí, ó, livre, leve e solto, com seus direitos políticos. Um que mais criticou virou ministro do STF. Hoje não quer deixar ninguém falar, né? Mas ele já falou. E aí?
povo brasileiro. Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Vamos agora a 1º de novembro de 2022. É o 5º de 11 vídeos, esse é o número 5. Eles vão sentir saudade da gente, fecha aspas, frase dita numa coletiva de imprensa. Nós vamos recordar agora. Bom, é isso, meus amigos. Eu não vou colocar todos os vídeos, que a Auriverde trouxe 11 vídeos. Mas só aqui já deu pra você ter uma noção, né? Eles podem criticar, eles podem fazer o que quer, os que criticam viram ministro, outros não perdem o direito político, mas já se o Bolsonaro falar alguma coisa, é inelegibilidade. Se a direita, eu, você ou alguém for lá e criticar as caixinhas mágicas, corre o risco de ser preso, não é verdade? Então, se você também fica indignado com essas coisas, já deixa aqui no comentário. Deixa aqui no comentário o que você pensa de tudo isso. E claro, já se inscreve aqui no canal pra gente estar junto, sempre desmascarando essa turma de esquerdista filha da P, tá bom? Então, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, isso ajuda demais. Até o próximo vídeo.